O livro azul fala pra gente, nos ensina, a programação nos ensina que o isolamento é o núcleo da doença. Né? Quantas vezes você esteve rodeado de 30, 40, 50 pessoas, mas se sentia só? De repente alguém aqui dentro esteja rodeado com tantas pessoas aqui se sentindo só. Porque na verdade o que acontece? É a diferença que eu coloquei aqui. Uma coisa é fazer parte de, outra coisa é estar à parte de. Quantas vezes você deixou de participar de uma reunião familiar porque não se sentiria bem naquele ambiente? Sentimento de inadequação, ali estariam, acho que todos me vigiando, todos olhando para mim, ali eu não poderia fazer o uso. Eu me recordo quando eu era moleque novo, meu pai insistia todo ano quando tinha temporada de 1000 milhas de Interlagos, são mais do que 24 horas de corrida, estocada, chama 1000 milhas. E ele me convidava todo ano para ir. E eu nunca fui. Porque ali eu não ia poder fazer o uso, estaria na companhia dele. Que pensamento ridículo, idiota. Né? E meu pai foi embora, morreu, e eu nunca pude curtir com ele aquilo. O que para mim, como eu também já sou ainda, né, adepto de carro que anda, seria demais de gostoso ter participado daquilo, né? Agora o livro azul fala pra gente, o Só por Hoje fala pra gente sobre o isolamento. Eu não preciso estar mais sozinho, porque é horrível estar sozinho. No uso, eu me sinto sozinho. Estou junto com aqueles, com alguém para me beneficiar, mas eu não quero. E quando estou sozinho, não me suporto. Veja bem, a programação fala pra gente, olha como essa programação é perfeita. Como o companheiro acabou de dizer, fala pra gente que o isolamento é o núcleo da doença. Eu falo do edredom assassino. Olha o que diz Provérbios 18, o versículo 1. O que busca, o que vive isolado, busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que vive isolado busca o seu próprio desejo. Qual que é o seu próprio desejo? É estar isolado dentro de um quarto usando droga. É estar isolado num boteco bebendo. É estar isolado embaixo da ponte. Busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é isso? Se põe contra, se revolta contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, eu, no meu próprio entendimento, as minhas melhores ideias me levam para o uso. É quando estou sozinho que vem o sentimento de culpa, vem todo o ressentimento, é onde eu fico me martirizando, eu fico me chicoteando, eu fico me condenando, eu fico me vendo como não merecedor de, assim como estar à parte de, eu me preocupo com o ter e não com o ser. Agora veja bem, um pouco mais adiante, a união como é necessária. Quando você chega numa irmandade de alcoólicos, de narcóticos anônimos, ou quando você começa a fazer parte de uma igreja, seja qual for a tua crença, tá? Terão pessoas que vão te estender a mão. Terão pessoas que vão te dar um abraço. Terão pessoas que vão te acolher, independente do local. Você não está mais sozinho, como ele acabou de falar.
e dependemos um dos outros. Eu me abraço a você e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem maiores e mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Nós necessitamos um do outro. Imagina um anjo com uma asa só. Ele não voa. Agora imagina um anjo com uma asa abraçando um outro anjo com uma asa. Vamos voar. Nós somos anjos de uma asa. Tem até clínicas aí que chamam anjos de uma asa. Temos que nos unir para voar, porque sozinho eu não vou. Veja bem, alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era um local conhecido como The Town of Jesus, a cidade de Jesus. Na entrada do portão já tem uma placa escrito isso em inglês, quer dizer a cidade de Jesus. Outro local que eu tive o prazer de conhecer. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. Existia um local onde existia o pórtico, que era como se fosse um salão, e dos lados assim umas arquibancadas, aonde o povo ficava sentado escutando Jesus andando no meio e ensinando. Hoje é ruínas, está em ruínas. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente, em que estava morrendo, padecendo, perecendo, um moribundo paralítico, provavelmente cheio de escaras, tantos anos deitado naquele leito, cheio de feridas. Mas 4 pessoas carregaram até onde Jesus estava, aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filhos, perdoados estão os teus pecados. Veja bem, sabiam da necessidade daquele cara, o quanto ele necessitava, o quanto ele desejava ser curado. Mas o cara era um paralítico. O cara não andava, não se mexia. Sabe-se lá se era paralítico, paraplégico ou tetraplégico. Não sabemos disso. Qual que era o grau de comprometimento físico dele? O paraplégico não mexe do pescoço para cima. O tetraplégico nem o pescoço. O paralítico não mexe as pernas. Mas naquela época não havia uma ciência que falasse qual que era o grau de comprometimento. Não existia ressonância magnética naquela época. Tomografia computadorizada. Existia Jesus. Agora o que acontece? Eu creio que um virou e falou assim: vamos ajudar esse cara. Vamos carregar ele até lá. Olha a compaixão. Quando você entra numa sala, quando você entra numa igreja, as pessoas têm compaixão de você. As pessoas têm compaixão e não dó. Compaixão é amor. Dó não é um sentimento bom. Porque eu me ponho acima daquele que está lá sofrendo. A compaixão é eu me doar para com aquele que está sofrendo. E tiveram compaixão dele. Aí, de repente, 1 ou 2, um em cada lado, viram que era pouca força. Chega aqui, ajuda aqui, vamos ajudar esse cara. Porque a gente está bem, mas ele não está, e Jesus pode curar ele. Vamos aqui. Só que não tinha como entrar com aquele leito. De repente, o batente da porta era estreito. Não era uma porta de 70 nem de 80, como hoje é utilizada, por 2,10 de altura. Era algo mais estreito. E o que fizeram? Abriram um buraco no teto. Eu creio que naquela época os telhados eram feitos, talvez até com telha de barro, mas era pau roliço, em vez de ser carne com madeira aparelhada. E agora vamos interpretar essa situação. As pessoas se dispuseram a erguer esse cara até o telhado. Existia alguma escada perto? Sabe-se lá.
Existia polia, rodana, sabe-se lá, uma talha, sabe-se lá. Existia andaime. Só que não houve empecilho para que aquilo que era desejado fosse executado. Outra coisa, tiveram que abrir um buraco no teto. O dono daquele estabelecimento permitiu que fosse aberto um telhado. Hoje a pessoa muitas pessoas por muito pouco, vê a pessoa na rua necessitando de ajuda. Ai, sai de perto. Ai, tá cheirando mal. Ai, filha, vem pra cá. Acepção de pessoas. Ali ele só não teve ajuda, como ergueram até o telhado, como o dono da casa permitiu que fosse aberto o telhado para ajudar aquele que precisa. Então quem sou eu? O recém-chegado. Quem sou eu para condenar, para impedir o efetuar de Deus na vida de uma pessoa? Quem sou eu para condenar o que chega? Quem sou eu para olhar para os efeitos da pessoa? Ele que se vire. Olha para o meu bel prazer, olha para o meu calcanhar, digamos assim, e dane-se o outro. Cadê o ama teu próximo como a ti mesmo? Agora vamos além. Veja bem. Estavam ali assentados alguns dos escribas, aqueles questionadores, aqueles que ficam procurando pelo em ovo, não faz nada em prol do próximo, e ainda fica metendo bedelho, acusando, condenando quem faz. Por que profere este assim blasfemas? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Porque Jesus falou para aquele paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os inquiridores da lei vieram e falaram: mas quem é esse cara? Está blasfemando? Qual a autoridade que ele tem para falar perdoados estão os seus pecados? Mas Jesus é tão sábio que olha o que ele respondeu. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam dele, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti digo: levanta-te, toma teu leito e anda, vai para tua casa. Ou seja, os caras tentaram pegar Jesus e condenar ele pela fala, como se ele estivesse blasfemando. Quem é você para dizer perdoados estão teus pecados? Você é Deus? Jesus virou e falou assim: ô abençoado, o que é mais fácil falar? Perdoados estão os teus pecados, ou toma teu leito e anda? Então presta atenção no que eu vou fazer, e você vai ver quem sou eu. Ô paralítico, toma teu leito e anda. E naquele momento, aquele que nunca andou, que era paralítico, ficou em pé, pegou o leito dele e foi embora. Os caras com certeza ficaram com a cara no chão e falaram: meu Deus, o cara não só fala, como ele faz acontecer. Glória a Deus. Por quê? Porque olharam para o homem, e não para o que o homem estava fazendo. Olharam para o homem, para o mensageiro, e não para a mensagem. Por quê? Porque Jesus não era belo. Lá no livro de Isaías fala: ferido e aflito de Deus, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Ele era um cara simples. Ele não estava com estetoscópio, com jaleco, com um crachá do HC. Ele não estava ali todo bonitinho como um doutor da lei, da medicina. Ele estava simples, do jeito que ele é. Mas ele estava ali para ser usado por Deus. Da mesma maneira que nós somos também simples. Nós não precisamos de aquela túnica, de tudo aquilo para falar do amor do Pai. A gente pode vir por uma camiseta do Brás, uma calça jeans simples, um sapato simples, um tênis, vai falar do amor de Pai, porque é isso o que transforma corações. É isso que surte efeito. Eles começaram a olhar para o que ele estava falando, mas não atentaram para o que iria ser feito.
A união de todos ali, o esforço de todos para colocar aquele cara dentro daquela casa foi enorme. E os caras ainda olhando para a aparência de Jesus. Quem é esse cara para falar? Perdoados estão os seus pecados. Olha ele, olha o naipe do cara, acho que os caras pensaram. É Deus para poder dizer? E ele conseguiu com categoria daquela... O abençoado, se liga na cena. Né? Olha o que eu vou fazer. Né? Pega a visão. Toma teu leite e anda. Naquele mesmo momento, o cara pegou o leito dele e foi embora. E se cumpriu ali mais um milagre. Então, o que Deus fala pra gente nessa manhã? Nós precisamos um do outro, independente da aparência do outro. Não olhe para a aparência do que está ao seu lado, se ele está num grau acima do teu ou abaixo. Porque sozinho eu não posso, mas juntos nós podemos. Amém, rapaziada? Amém.